Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 9 de novembro, temos dois pontos principais na nossa pauta de assuntos aqui do canal. O primeiro diz respeito ao desempenho do comércio varejista do Brasil em setembro, liberado hoje na quarta-feira pelo IBGE os números referentes a isso. E, em segundo lugar, eu quero conversar com vocês a respeito de algumas determinações do ministro Alexandre de Moraes a respeito das manifestações que estão concentradas atualmente na frente dos quartéis brasileiros com relação aos questionamentos eleitorais. E se você está interessado nesses assuntos, antes de mudar de canal, deixe seu like, inscreva-se aqui no Fora de Curva e depois de assistir todo o vídeo, que está muito interessante hoje, compartilhe esse material com a sua rede de contato, por favor, que me faz um bem danado e não custa nada para você. Vamos trabalhar então, gente. Em primeiro lugar, como eu falei, o IBGE divulgou hoje o desempenho do comércio varejista brasileiro em setembro. O resultado até que foi bem interessante, perto do que nós tínhamos antes, uma alta de 0,98% em relação a setembro do ano passado. Isso encerra, gente, uma série de 3 meses consecutivos no vermelho, no negativo. E o que aconteceu? Por que o varejo brasileiro, que estava caindo, especialmente na transição do primeiro para o segundo semestre do ano, voltou a reagir? Olha, a resposta é até muito simples. O fato é que, nos últimos meses, houve sim uma aceleração da contratação de novos trabalhadores, o saldo entre emprego e desemprego sempre foi muito positivo. Então, nesses últimos 3 meses, vamos falar de setembro, agosto e julho, acredito que nós tenhamos chegado a um patamar próximo a 800 mil novas vagas no mercado de trabalho, e são pessoas que entram gerando novos salários, gerando mais poder de consumo e vão para o mercado fazer suas compras. Mas tem um senão aí, pessoal. Como aconteceu nos meses anteriores também, o varejo nacional ele está dividido em duas facções. Parece lulistas e bolsonaristas, é mais ou menos assim. O consumo de curto prazo continua bombando, enquanto o consumo de bens duráveis está caindo de uma maneira bastante acentuada. Olha só, gente. Começando pelos produtos, pelos ramos do comércio varejista mais dedicados aos bens de consumo não duráveis. Combustíveis e lubrificantes, lembrando que lá em setembro ainda era uma novidade aqui no Brasil, uma gasolina, um etanol tão baratinho, as vendas no setor registraram uma alta, olha só que número bonito, de 34,8% em relação ao mesmo mês, setembro do ano passado. Isso aí foi uma força fantástica para determinar esse resultado positivo do varejo em setembro. Por outro lado, supermercados e hipermercados também tiveram uma alta aí, mais modesta, de 4,2%. Artigos farmacêuticos registrou uma alta de 5,9%. A parte de livros, jornais, revistas e papelaria também auferiu uma alta bastante significativa de 31,8%. As pessoas, pelo jeito, estão lendo muito mais, fazendo mais papelão, comprando mais papel. E também equipamentos de escritório, finalizando a parte positiva do indicador do varejo do Brasil, que registrou alta de 6,8%. São produtos que normalmente nós pagamos à vista. Até podem pagar no cartão de crédito, mas isso não gera endividamento, pelo menos na maior parte dos casos. A não ser quem se arrisca a entrar no rotativo de cartão, que é um suicídio financeiro de uma família, gente. Não façam isso, por favor. E agora, pelo outro lado, que eu falei, artigos duráveis continuam tendo queda de vendas. Vamos lá, tecidos, vestuário e calçados, queda de 9,5%. Móveis e eletrodomésticos, recuo de 5,9%. Depois nós temos artigos de uso pessoal, queda de 10%. E, finalmente, veículos ainda em retração de 1,2% e material de construção, recuo de 7,9%. Está bem caracterizado esses dois grupos separados do varejo. Repetindo, produtos de consumo imediato bombando, crescendo bastante em função da ampliação da massa salarial, mas, por outro lado, os bens de consumo duráveis
estão em queda livre nas suas vendas no varejo brasileiro. Evidentemente, isso aí está intimamente relacionado com a nossa Selic, nosso juro básico de 13,75%. Se por um lado as pessoas que querem comprar os seus produtos mais caros estão desistindo pelo juro do crediário, da loja ou da financeira, por outro lado, aquelas pessoas que eventualmente também querem adquirir esses produtos e têm o dinheiro no bolso economizado, preferem adiar esse sonho de consumo porque o mercado financeiro está pagando uma bela de uma rentabilidade. E aí o comércio desses segmentos fica mais estagnado, fica mais parado, tem queda, recuo. É essa a realidade. Esse lado só vai mudar no momento em que a taxa Selic, o juro básico brasileiro, começar a cair. Já é tempo disso. Repetindo minhas falas anteriores, não deveria ter subido tanto. Porque a inflação gerada nos alimentos e nos combustíveis não tem nada a ver, ou não teve nada a ver, com o excesso de consumo aqui no país. E sim por um fenômeno global, que eu já tratei disso várias vezes, e está em vários foras de curva, especialmente entre abril, maio e junho. E perspectivas do varejo? Nós temos ainda, para finalizar o ano, o último trimestre, outubro, novembro, dezembro. Eu vejo que o indicador deve continuar no positivo, até acelerar um pouquinho mais, em função de uma maior empregabilidade brasileira e com a aproximação das festas de final de ano, já sem, pelo menos até agora, restrições de reunião entre famílias, pessoas, amigos, enfim, turmas, por conta da Covid. Ou seja, nós vamos ter um ano novo, nós vamos ter um Natal provavelmente muito mais movimentado e as pessoas vão querer uma roupinha nova, dar mais presente para os amigos que vão reencontrar pessoalmente, não pela internet. Enfim, o consumo deve sim aumentar. Acho que isso aí até pode provocar uma reação nos bens de consumo duráveis, especialmente agora no final desse mês de novembro, porque está vindo aí a Black Friday. Se você vai comprar nessas promoções, por favor, pesquise bem, especialmente os sites da internet. A mania que muitas empresas que operam na Black Friday têm aqui no Brasil é aumentar o preço num primeiro momento para depois dar um desconto que seria o preço normal do produto. E aí não vale, aí é tapeação. Vão abrir o olho sobre isso. Existem alguns sites muito interessantes aqui no Brasil, especializadas em consumo, que inclusive colocam uma linha de tempo do preço do produto que você deseja comprar para ver realmente se o desconto é de verdade. Vamos consultar isso, gente. Não vão cair em lorota de desconto irreal. Se for para isso, é melhor você comprar o que você deseja na loja, fisicamente, porque você vai entrar em contato humano com a pessoa que vai lhe vender, tem garantia de balcão e o seu dinheiro fica mais perto da sua comunidade. E isso é muito importante, vai ser mais importante ainda no futuro que nos espera, porque quanto mais renda você mantém perto de você, mais fácil é você buscar ela de volta depois de ter gasto. E ponto final nesse assunto. Agora eu vou partir para algumas reflexões, talvez um pouco mais periclitantes, a respeito de uma matéria veiculada no site da Veja, intitulada Nova decisão de Moraes acerta em cheio Bolsonaro e o bolsonarismo. Como se Bolsonaro e bolsonarismo fossem aparentemente aí sinônimos de alguma coisa ilegal, de uma coisa criminosa. Vamos fazer uma pequena retrospectiva dos últimos dias. Realmente as pessoas mais ligadas às propostas, não só políticas, mas também de costumes de Jair Bolsonaro, não aceitaram de bom grado o resultado das eleições, inclusive questionando a existência de algum problema nas urnas, no processo eleitoral, que eu não questiono, viu, seu Xandão? Para mim ele é perfeito. Mas essas pessoas, sim, elas questionaram e estão se concentrando em manifestações. Em primeiro lugar, trancaram as estradas, só saíram quando o presidente, ou ainda presidente Bolsonaro, fez um alerta apoiando manifestações que fossem pacíficas e não infringissem o direito constitucional das outras pessoas. Inclusive de ir e vir, recomendando a liberação das estradas. Aí eles foram para os quartéis. Existe alguma proibição de protestos, de manifestações no Brasil? Olha, a Constituição não diz nada disso. Evidentemente, é aquela coisa, não pode atentar contra a liberdade alheia. A opinião do país pela Constituição é livre. Você sim
pode pagar pela irresponsabilidade do que você diz, mas em outras instâncias, na primeira e na segunda instância, por conta de eventuais crimes de difamação, calúnia e injúria. Mas manifestar opinião a respeito de qualquer coisa não é proibido no nosso país. Pelo menos é o que eu interpreto, que grande parte dos juristas, que eu não sou jurista, sou economista, então vou dar culpa para os juristas, esses juristas interpretam como sendo o que reza a nossa legislação. E aí, o que está acontecendo? O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele deu uma determinação para que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, em 48 horas, ele tem mania de 48 horas, coletem todas as informações a respeito das pessoas que estão fazendo protesto, liderando esses protestos ou financiando essas manifestações. Pessoal, desculpa falar, mas isso me lembra, sabe o que é? Lá nos anos 70, quando tinha censura federal e nós não podíamos falar exatamente o que queríamos, nós éramos censurados e, eventualmente, por falar algo que desagradasse o poder, iríamos cair nas garras do DOPS, que era quase que uma polícia secreta, uma polícia de repressão contra pensamentos divergentes de quem era governante naquela época. Olha, tem gente que diz que não era ditadura, que era ditadura. Eu vejo, se tem censura, é ditadura. Se tem censura, cerceia a livre manifestação de qualquer pessoa. E, como aconteceu lá nos anos 60, 70 e parte dos 80, parece que o Brasil agora, a partir, pasmem, do poder judiciário, está instaurando um estado ditatorial no Brasil, um estado de exceção. Não se pode mais pensar livremente, só se pode ser livre dentro de uma pequena amplitude de pensamentos, mais notadamente da esquerda. Em primeiro lugar, isso não tem nada a ver com a Constituição brasileira. Em segundo lugar, qualquer pensamento cerceado, logicamente, não é aquele que vai dizer que tem que matar, tem que ser violento, ninguém está pregando violência aqui, é exceção, é censura, é escravização ideológica, e isso não pode ser aceito pelo Brasil. Então eu vou dizer o seguinte, seu Xandão, senhor ministro Alexandre de Moraes, desculpe, com todo respeito, as urnas, elas são santas, as urnas são imaculadas, elas foram feitas por alienígenas com o poder, o dom da perfeição, mas é aquela coisa. Não mexi com as urnas, não estou questionando as urnas, eu estou questionando sim esse seu posicionamento em perseguir pessoas que estão querendo extravasar, estão querendo expressar de uma forma até razoavelmente bem ordenada e pacífica as suas indignações com respeito a alguns eventos da história do Brasil. Vamos deixar por aí. Então, pessoal, longe de mim, não estou questionando o resultado das eleições, mas eu questiono sim a falta de liberdade de expressão que está se instaurando nesse país, e esse é o pior dos cânceres para destruir uma sociedade. Isso aí só vai nos levar a mais enfrentamentos. Eu, se tivesse na posição do ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, zelaria pela Constituição como prioridade. E, em segundo lugar, eu simplesmente deixaria essas pessoas se manifestando até não aguentar mais, porque essa é a melhor maneira de extravasar a energia contida nessas pessoas de indignação em relação ao resultado do pleito. Mas, se ele continuar reprimindo diretamente isso, o próprio Poder Judiciário, o próprio STF, através do Alexandre de Moraes, periga perder a sua legitimidade de estar onde está. E aí sim, nós teremos uma fortíssima crise institucional, cujas consequências é muito difícil de prever. Pode chegar até aos píncaros de uma guerra civil ou de um processo de cisão do nosso país. Então vamos pensar direitinho, todas as partes envolvidas, a chamada direita, a chamada esquerda e o próprio Poder Judiciário diretamente intervencionista nessa questão, se eles estão realmente tomando as atitudes mais corretas, mais éticas e mais consequentes para não destruir o futuro desse nosso país. Gente, eu tinha mais coisa para falar,
queda do preço do petróleo no mercado internacional, que deve diminuir as pressões para reajuste da Petrobras aqui, mas vamos deixar isso para outro dia. O recado de hoje foi dado, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.